Pablo Mari pode jogar no Galo e um zagueiro brasileiro bom de bola livre no mercado. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Fenerbahçe decidiu colocar Diego Carlos à vista, zagueiro brasileiro de 32 anos de idade, contratado no início dessa temporada a um custo de 10 milhões de euros junto ao Aston Villa. O Diego Carlos não conseguiu se adaptar ao futebol turco e nesse momento o Fenerbahçe topa emprestá-lo ou vendê-lo. Notícia que interessa a clubes brasileiros. Recentemente o Diego Carlos chegou a ser procurado até pelo Santos. Nesse momento a melhor proposta é do Lille, da França, mas se um clube brasileiro com um bom projeto aparecer, pode acabar por contratá-lo. Jogador que esteve supervalorizado algum tempo atrás. Só para lembrar que o Aston Villa chega a comprá-lo por 31 milhões de euros e depois o vende por 10 milhões de euros para o Fenerbahçe. Nos primeiros 6 meses de contrato no time turco, foram só 5 aparições nesse início de temporada lá na Turquia. Esteve em 2 jogos da pré-temporada, mas não disputou partidas oficiais. Bora responder agora se Pablo Mari de fato interessa ao Galo. Na sexta-feira surgiu essa informação na Itália. O jornalista italiano assegurou que o Atlético tem negociações com o Pablo Mari e com a Fiorentina. A situação do Mari piorou lá na Itália. Ele havia sido contratado para a reta final da temporada italiana passada, foi titular absoluto, mas nesse início de temporada na Europa ele tem jogado pouco. Nos amistosos foram só participações como reserva nos amistosos, já desde que o campeonato começou. Primeiro na eliminatória da Conference League ele nem saiu do banco de reservas e nesse final de semana no jogo contra o Cagliari pelo campeonato italiano começou como reserva e jogou os 28 minutos finais. Perguntei para um dirigente do Atlético se existe alguma negociação, se o Pablo Mari, aquele mesmo ex-Flamengo, poderia ser contratado pelo Galo, abre aspas, não tem nenhuma verdade nessa informação. Jogador avaliado em 3 milhões e meio de euros, mais 2 anos de contrato com a Fiorentina. Se não continuar na Fiorentina, não deverá ser no Galo seu futuro. Sobre o Atlético tem mais uma informação importante. O Galo anunciou nessa segunda-feira a contratação de Juan Tressoldi. Empréstimo por 1 ano, zagueiro que chega do Sassuolo, havia passado recentemente pelo São Paulo. O Galo perdeu para o São Paulo por 2-0 e despencou na tabela de classificação. Caiu para a 12ª posição. Já o São Paulo, o tricolor paulista, está embaladaço. Com essa vitória, chegou ao 8º jogo invicto no campeonato. Técnico Cuca colocou o Atlético com um time misto, um time alternativo, de olho na partida da Copa do Brasil quarta-feira contra o Cruzeiro. Júnior Santos, Caio Paulista e Fausto Vera estiveram entre os titulares. O São Paulo abriu o placar aos 22 do primeiro tempo. Pablo Maia fez 1-0 para o tricolor. Nos acréscimos do primeiro tempo, Vitor Hugo, zagueirão do Galo, chegou a empatar em um cruzamento. Ele pegou uma bola de cabeça, mas o VAR anulou o gol por impedimento. No segundo tempo, aos 35, Tapia ampliou para o São Paulo. O atacante que subiu da base do Galo, o Icep, 19 anos, Icep, fez a sua estreia no profissional alvinegro. Entrou no lugar do menino. O Icep, outro menino, já havia ficado cerca de 3 meses afastado até dos treinamentos no Galo, depois que exames médicos detectaram problemas cardíacos. Graças a Deus, superado, Icep fez a sua estreia no profissional. É uma joia, uma esperança da cria atleticana, da base do Galo, o Icep, 19 anos. Já na reta final da partida, o Scarpa acertou o travessão no São Paulo depois de cobrança de falta que desviou na barreira, mas o placar final foi 2-0 para o São Paulo. O Atlético tem que tirar muitas lições desse ano, de altos e baixos. Mas eu vou começar pelo primeiro tempo, onde o Atlético foi até razoável, estava atacando pro gol daqui, do meu lado. Teve alguns momentos de lucidez, muita luta e chegou até a ter chance, mas não conseguiu pôr a bola na casinha. Por quê? Tem Júnior Santos e Rony lá na frente. Essa bola não vai entrar fácil. A gente já tá ficando careca de falar isso. Veio o segundo tempo, o Atlético jogou absolutamente nada. O Atlético não entrou em campo no segundo tempo. Melhorou um pouquinho quando entrou ali o Scarpa, o Natanael lá na direita tentando ter alguma lucidez também. E o Biel lutando, o Alexander até que entrou bem, porque ele pega a bola e vai para frente. Porque os outros jogadores parecem que têm medo de arriscar alguma coisa, de ir para frente. Isso o Alexander faz muito bem. Mas das lições que o Atlético tem que tomar esse ano,
é que tem alguns jogadores que não têm a mínima condição de ficar no Galo. Não dá. Caio Paulista, eu cheguei a perguntar no ar pro Cláudio Rezende, falou, quem que arrumou Caio Paulista no Atlético? Ah, veio com o Cuca. Aí não dá, né, Cuca? Com todo o carinho que a gente tem por você, de ser o maior campeão do Atlético, mexer com um jogador desta qualidade, não dá. Ele foi muito mal hoje. Mas não é só ele não. Gabriel Menino, fraco. Júnior Santos, fraco. Rony, péssimo. Então, que a diretoria e que a comissão técnica do Atlético não traga mais esse tipo de jogadores. Os jogadores não podem vir mais para o Atlético porque não tem a mínima condição. Estamos na semana do clássico, vamos jogar para cima, beleza. Mas essas lições têm que ser aprendidas pelo Atlético, né? E aí engloba todo mundo que comanda, todo mundo que é técnico, que fica ali na beirada do campo. Porque alguns jogadores pro Atlético não têm a mínima condição de jogar no Galo. O que dizer da atuação do Galo e da campanha, Nath, em especial? Ontem um recorte diferente, time alternativo, mas de modo geral, depois da pausa do Mundial de Clubes, campanha do Galo no Brasileiro é terrível, Nath. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço, viu, a você, a quem está nos acompanhando aqui no Rádio Esportes, começando mais uma semana juntos. Um abraço também ao Alexandre Simões. É claro que o Cuca foi muito claro na entrevista coletiva sobre o risco, né, que se corre quando você opta por mudar ali a equipe. O Atlético já teria algumas mudanças forçadas, jogadores suspensos, jogadores que estão lesionados. Quando você opta por um time alternativo, você perde em entrosamento, em força coletiva, mas eu acho que é inadmissível o Atlético fazer uma campanha tão ruim no Campeonato Brasileiro, e é uma campanha muito marcada por altos e baixos, porque mesmo em alguns outros momentos, até antes da pausa para o Mundial de Clubes, que o Atlético utilizou a maior parte dos seus principais jogadores, ainda assim, um time que tem dificuldades para engrenar nessa competição. O foco nas Copas, ele é muito legítimo, mas o Atlético vai ter que dar 1000% então nas Copas, porque se o resultado não vier por elas, muito provavelmente vai ser um ano terrível para o Atlético, porque as perspectivas no Brasileirão são muito ruins. E acho que ao disputar 3 competições ao mesmo tempo e jogos como o de ontem pelo Brasileirão, que é a competição menos privilegiada neste momento, digamos assim, deixa muito claro que o Atlético não tem elenco para brigar nessas 3 frentes. E aí não é nem falta de peças, aí eu acho que é mesmo, tem faltado qualidade, e algumas peças que a gente esperava, né, que pudessem render mais, não têm correspondido, como é o caso do Júnior Santos, que ontem provou, né, para todo mundo por que ele não é titular. Errou quase tudo que tentou e em alguns momentos nem sequer apareceu pro jogo. Acho que se ele reassistisse aquela entrevista em que ele pediu mais oportunidades e reassistisse também o jogo de ontem, ele ficaria constrangido de ter pedido mais sequência. É claro, teve as lesões, tem a falta de ritmo porque ele joga pouco, mas um jogador de 48 milhões de reais não pode fazer tão pouco como faz o Júnior Santos, assim como outros reservas do Atlético que tem provado que a força que vem do banco não é tão forte assim, né, Thiago? É um elenco mais enxuto. Alexandre Simões, qual foi o grande pecado do Atlético ontem? E de novo, né, Simões, o Atlético faz ali um bom primeiro tempo, depois a coisa, o Cuca até amenizou, disse que não foi tão ruim, o Caixa achou um desastre. O segundo tempo do Galo, porque muda tanto, o Atlético oscila tanto dentro da mesma partida, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Nath, quem acompanha a gente. Eu acho que o ponto principal aí, Thiago, passa principalmente por mobilização, motivação, né? O Cuca, inclusive, na entrevista coletiva, pós-jogo, ele deixou evidente que as Copas são a prioridade do Atlético, coisa que a gente já sabia e já tinha percebido e que já vem desde o ano passado, tá? Já veio desde o ano passado e deixou um trauma, né? Porque o Atlético escapou do rebaixamento na última rodada. O que eu vejo é isso. Eu acho que fica até muito difícil de se analisar aquele São Paulo e Atlético, tá? Pelas mexidas que o Atlético sofreu, e eu acho que por esses 2 fatores, mobilização e motivação. Isso é fundamental num jogo de futebol, num esporte de alto rendimento, tá? E claramente ficou para todo mundo do Atlético que a prioridade era passar do Godoy Cruz na quinta-feira e o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena MRV, quando eles iniciam a disputa das quartas de final da Copa do Brasil. É um processo perigoso,
pelo que já aconteceu no ano passado. O Atlético é o 12º colocado, a Nath colocou bem. O Atlético ano passado foi finalista das 2 Copas, perdeu as 2 finais, está jogando a Sul-Americana por isso, porque no Campeonato Brasileiro não conseguiu brigar por vaga em Copa Libertadores, embora a gente tivesse um G8 na Série A de 2024. Então, eu acho que é mais ou menos aquela história do risco calculado. Só que se chegou com certeza a definição dentro do Atlético de que o Brasileirão precisa ficar em segundo plano para se jogar as Copas. Eu não sei se é uma alternativa interessante, tá? Eu não sei. Eu acho o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Atlético brigaria nas cabeças se tivesse focado mais a competição. Mas, de toda forma, vamos ver como o grupo vai responder nesse duelo de quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena MRV. De toda forma, não dá para tirar do torcedor o sentimento de preocupação, porque o time no Campeonato Brasileiro não consegue render e nas Copas está avançando, sim, e eu acho que esse é o ponto principal, avançar nas Copas, mas, por outro lado, Thiago, não está mostrando também um bom rendimento, O Atlético não tem jogado bem com os reservas, não tem jogado bem com os titulares. Não te preocupa que o filme está se repetindo? Sim. E se pegar, se pegar a classificação do Atlético do ano passado, quando ele quase cai na última rodada, o desempenho era melhor do que até aqui. Se fizer um paralelo. E se a gente for pegar, o Atlético... a Copa meio que mascara, Não dá aquela pressão, tá acontecendo, mas se o Atlético não acordar, daqui a pouco pode não contar com a mesma sorte que teve no ano passado. E tem um outro ponto relacionado a Copas, o Thiago, não sei nem se a Nath concorda, mas ficou em todo mundo a expectativa, chegaram os reforços, chegou o Renier, chegou o Alexandro, chegou o Biel, o grupo mais inteiro, jogadores que estavam machucados voltando. Ficou-se muito a sensação e a expectativa de que passar pelo Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil fosse um marco positivo para o restante da temporada do Atlético, Só que isso não refletiu do ponto de vista produção. O time avançou na Copa do Brasil, eliminou o adversário mais difícil, e o Gabriel Menino destacou isso na zona mista de ontem, sem dúvida nenhuma, tá? Avançou às quartas da Sul-Americana também, passando pelo Goiás Cruz, mas de toda forma, o que me preocupa, e aí numa comparação com o ano passado, eu acho que ela é válida porque é muito recente, é que de toda forma, nas Copas ano passado, o Atlético ainda apresentava um rendimento melhor. Eu acho que o Atlético jogava um pouco mais. Eu não tenho visto o Atlético jogar bem, apesar de toda a qualidade do time e de alguns reservas, e apesar de todas as chegadas que teve o grupo do Cuca. Então é isso que preocupa, porque o Atlético não consegue jogar bem. É verdade, tá devendo, hein? Tá devendo o Galo no Campeonato Brasileiro. Ô, Cláudio Rezende, tem reforço chegando, tem reforço sendo anunciado pelo Galo. Como é que fica a preparação atleticana até quarta-feira? Agora o foco total é na Copa do Brasil, Rezende. Alô, Thiago Reis, o Atlético já com foco total nesse duelo de quarta-feira, clássico das quartas de final da Copa do Brasil. Tem apenas o treino de amanhã, o Cuca, para montar o time. Vai ter os reforços de Hulk, Coelho, Alonso e Dudu, que estavam suspensos, não puderam enfrentar o São Paulo, mas ainda com os desfalques de Lianco e Saravia, que seguem no departamento médico. Por falar em zagueiro, o Galo anunciou agora o nome do zagueiro Juan Tressoldi, de 26 anos, atleta que está por empréstimo junto ao Sassuolo, empréstimo gratuito e opção de compra. O jogador não tem condições de estrear imediatamente porque passou por uma artroscopia no joelho e está em processo de recuperação. Portanto, o Galo, nessa segunda-feira, com o reforço anunciado, e agora o foco total. É casa cheia, hein? Para 40 mil atleticanos na Arena MRV. Na quarta, Thiago. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde. Tem mais um vídeo ainda nessa segunda-feira. Tchau! Fala, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!